Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena e hoje falaremos sobre 13 Vidas, um dos grandes filmes do ano, e eu fiquei surpreendido porque o filme é tenso. Então, vem comigo. 13 Vidas conta a história verídica baseado no que aconteceu com adolescentes de um time de futebol da Tailândia. Após um jogo de futebol, uma pelada, eles resolveram fazer uma visita na caverna que tem ali do lado da casa deles para fazer um passeio de turma, assim, vamos lá fazer um rolê, curtir. E essa caverna chamada Tai Lung, ela tinha problemas de alagamento. Só que eles não tinham muita ideia disso. Então, o que acontece? Começou do nada uma chuva absurda na região da cidade deles ali e infelizmente eles ficaram alagados dentro da caverna, porque a caverna não é uma caverninha pequenininha assim, era quase a Minas Moria. Ela tinha, mano, uma estrutura de você andar por ela durante mais de 3 horas praticamente. Sim, ela era muito gigante. Então eles foram entrando na caverna e foram indo. E para voltar foi o caos. Eles não conseguiram porque começou a chover e eles não conseguiam porque estava alagada. Eles não conseguiam nadar e as pedras, né, caindo também, e pontiagudas, tinha toda uma dificuldade. E aí, 13 Vidas conta essa história. Não é documentário, é ficção baseada nessa realidade que aconteceu. Estrelando o Viggo Mortensen e o Colin Farrell, que são dois dos mergulhadores que foram lá voluntariamente para a Tailândia, junto com um monte de gente, para poder ajudar a salvar essas crianças. Tá? Porque o que acontece? Depois de muito tempo, praticamente 7, 8 dias, eles não conseguiam acessar mais. E não parava de chover. Entendeu? Eles tentaram de várias formas tirar a água, mas também não conseguiam. E os mergulhadores tailandeses não conseguiram chegar até as crianças também. E mais, não sabiam exatamente se as crianças tinham morrido ou não. Tá? Então ficou um mistério sobre o que estava acontecendo, como eles iam conseguir resgatar elas. Ou se elas já tinham morrido. O que é interessante é não saber as informações sobre o que aconteceu. Se você já sabe, tudo bem, o filme vale da mesma maneira. Mas se você não sabe, se você não lembra do caso, não vá atrás de informações, porque isso vai perder um pouco na sua experiência. O filme ele começa de uma maneira muito direta, muito rápida, explorando já o que está acontecendo com as crianças. Eles se reúnem, já partem para a caverna. E com meia hora de filme, os mergulhadores gringos já estão lá para se inteirar, para tentar entender como que eles vão fazer para ajudar a tentar salvar essas crianças, tentar fazer um contato com elas. Então, o Ron Howard, que é um diretor que eu não gosto muito, ele é um diretor bem padrão, assim, né? Já fez grandes filmes como Rush, já fez filme de Oscar como Uma Mente Brilhante, Uma Luta para a Esperança. Sim, ele é um filme que tem o diretor tem muitos altos e baixos, mas ele sabe muito bem fazer filmes em padrão histórico, histórias verídicas, tá? E o que é interessante é isso, porque ele fez um filme direto, sem muitas firulas, sem querer dramatizar personagens, famílias, né? Ele quis contar realmente o ato do que aconteceu, né? E também não quis ficar abordando nos personagens do Viggo Mortensen, do Colin Farrell, né? No John e no Rick. Então, assim, isso é muito interessante, porque ele vai mostrar a cena do que está acontecendo, que é a busca por essas crianças, né? O vilarejo todo, o país todo, o mundo todo mandando pessoas dinheiro, comida, coisas para poder ajudar. Criou todo um campo ali para poder tentar salvar essas crianças, tirar a água, esvaziar aquela caverna, mudar a direção da água, fazendo várias coisas para poder tentar achar essas crianças e dar esperança de que elas estejam vivas, né?
muito complexo, muito difícil ficar vivo 7, 8, 10 dias sem comida, preso num lugar, né? Será que essas crianças viraram canibais e comeram umas às outras? Se fosse humanos, provavelmente teria acontecido. Será que elas fizeram isso? Será que elas não fizeram? Né? Então, assim, tinha o treinador que era mais velho, mas ele também era jovem, não era muito mais velho. Então eram 13 garotos, né? O time de 12, né? Com mais um treinador. Só um do time que não foi porque ele estava arrumando, organizando a festa, e até a festa de aniversário de um deles, que se não me engano é o Prim. Tá? O filme, ele tem essa atmosfera muito tensa, dramática, né? Os mergulhadores nadando e batendo cabeça, sofrendo com aquilo, não conseguindo passar, problemas a toda hora, chuva que vem e volta, né? A cena política da prefeitura também e do governo não é muito boa com o caso, não ajudaram muito. Isso vai criando uma tensão e a gente vai ficando mais nervoso com o filme. E é muito bem filmado pelo Ron Howard, justamente por seguir muito esse drama com a câmera, especialmente quando eles estão ali tentando desbravar, encontrar uma saída ou encontrar as crianças. É muito interessante essa câmera debaixo d'água, essa câmera com os mergulhadores, tá? No começo também tem uma rixa entre eles, os mergulhadores gringos com os mergulhadores da Tailândia. E assim, tem o Joey Edgerton, também um bom ator, né? Que fez aquele O Cair da Noite e fez aquele filme Warriors com Tom Hardy. Sim, é um ator bem bacana, faz um mergulhador médico e ele é um personagem muito importante para essa missão que é dada. O Ron Howard, ele, para mim, ele não tem uma assinatura, sabe? Não tem uma assinatura como diretor-autor, sabe? Então ele tem uma carreira muito irregular, né? Alguns bons filmes e alguns filmes bem mais ou menos. Mas esse é um dos grandes filmes de sua carreira. Ele aqui entendeu o que ele tinha de material e como ele ia fazer para poder filmar esse drama, esse suspense dramático, porque é um suspense, é intenso, né? E como que ia ser contar essa história. E foi muito bem feito, a Amazon tá de parabéns. Esse filme provavelmente ganharia o Oscar se fosse há uns 10, 15 anos atrás, mas hoje, pelas questões modernas da academia, as questões políticas da academia, é bem difícil que ele tenha chances. Ele deve ficar ali entre os melhores do ano, mas não deve ganhar o prêmio. Mas assistam, porque é uma história muito humana, muito complexa, tem um final muito, muito tenso, muito tenso, muito tenso. O grande acerto é isso, do Ron Howard, como ele filmou intenso, o som dessa caverna, desses personagens, dessa busca, né? E todo o perrengue que esses garotos passaram, todo o esforço que eles fizeram para poder salvar essas crianças ou achar elas mortas, é muito interessante e melhor que muitos documentários por aí. Fora que eles estão arriscando a vida deles, né? Os mergulhadores o tempo todo estão arriscando a vida deles. Digam aí o que acharam do filme, se gostaram, se não gostaram. E um abraço.